Olá, sou a Adriele, faço parte da Guias Tour. Nós estamos no eixo Educação, na plataforma Integrar contra a Covid-19. Hoje vou contar um pouco da história de Paracatu para vocês, através do museu interativo que nós estamos aqui, a Casa Quinroz. Então nós vamos passar aí por esses eixos cronológicos, contando um pouco da história de nossa cidade. Vamos lá? A Casa Quinroz é um museu interativo que permite que nós possamos conhecer a história de Paracatu pelos diversos períodos através de uma cronologia que se inicia com o século XVIII, com a descoberta do ouro em Paracatu. Essa descoberta se realizou por dois bandeirantes, Felisberto Caldeira Brandes, que se instalou no Córrego Rico, e José Rodrigues Frois, que se instalou no Córrego São Domingos. Este fez o anúncio à coroa da descoberta de ouro em Paracatu. Por outros momentos, já haviam passado outras bandeiras na nossa região e também já se tinha se instalado fazendas de gado, mas nenhuma dessas atividades conseguiu com que trouxessem várias pessoas para a região. No início do século XVIII, então, com o anúncio do descobrimento de ouro, começa-se um intenso povoamento da região de Paracatu. Com o descobrimento do ouro, a coroa de Portugal viu a necessidade de se instalar uma unidade administrativa, tornando então o Arraial de São Luís de Santa Ana elevado à Vila Paracatu do Príncipe, cidade dada de presente ao príncipe que acabara de nascer, Dom Pedro, que 34 anos depois tornaria o Brasil independente. No século XIX, houve o declínio do ouro aluvião. Mas com isso, a cidade começou a se apresentar com outros tipos de economia, uma agricultura familiar de subsistência e um comércio forte e diversificado. Nesse período também, conseguimos as construções dos grandes casarios, sobrados, que abrigavam todos que aqui estavam na cidade. Nesse período do século XIX, também começa o renascimento cultural. Temos a construção do teatro, uma casa de ópera e toda a movimentação cultural que se começa na cidade. Culturas e riquezas que fazem parte do nosso povo até hoje, que fazem parte das características do povo paracatuense, hospitaleiro, que transmite a todos a riqueza da nossa cidade. Século XX podemos dividir em duas partes. A primeira metade do século é marcada por uma desigualdade social em nosso município e pela perca do patrimônio material. E aí, pessoal, estão gostando do nosso vídeo? Nós já vimos um pouco sobre a história do século XVIII, do século XIX e a primeira metade do século XX. A Ellen continuará contando um pouco para vocês dessa rica história da nossa cidade. Dando sequência ao que foi colocado pela Adriele, a crise que Paracatu vivia na primeira metade do século XX, seguiu-se um período de rejuvenescimento da cidade. E esse rejuvenescimento foi um rejuvenescimento muito geral. Nós tivemos um impacto de Brasília, e Brasília trouxe para Paracatu uma série de consequências. Na economia, era um mercado consumidor que estava se abrindo, e que abria possibilidades enormes para a cidade tão próxima, como nós. Na área social também, era oportunidade para os filhos de Paracatu estudarem, para conseguirem emprego. Então, Brasília teve um impacto enorme em todos os sentidos, mas teve também um impacto muito grande com relação à estrutura da cidade. As pessoas iam conhecer Brasília e voltavam encantadas. Ah, aquilo sim é cidade. As casas, nós queremos também casas assim. Nós queremos janelas de vidro, queremos vitrôs, não é? Queremos casas modernas, queremos alpendres. E as nossas casas não tinham isso. As nossas casas eram características do século XVIII e XIX, muito poucas do início do século XX, com alguns estilos menos tradicionais aqui do que aquele colonial que nos caracteriza tanto. Mas que impacto foi esse na nossa arquitetura, na estrutura da nossa cidade? Quando iam construir suas casas, queriam casas modernas. Aquelas que já tinham casas antigas, elas queriam mudar suas casas. Quem podia, derrubava a casa antiga e fazia uma nova em folha no lugar, toda moderna.
E aí nós temos uma arquitetura marcada por conjuntos que são tipicamente coloniais, imperiais e, no meio delas, uma falha, um momento, um corte e uma casa moderna. Além disso, as nossas ruas eram de pedra, pedras meio abauladas, pedras irregulares, e ninguém mais queria ruas de pedra. Ah, tem o asfalto, olha que maravilha que é o asfalto, e começaram a tirar pedras e colocar asfalto, a alinhar as ruas, a eliminar os becos, enfim, tivemos um impacto muito grande de Brasília sobre a arquitetura de Paracatu, e isso parecia o fim. Paracatu vai perder suas características. Paracatu vai deixar de ser essa cidade colonial. Mas aí vocês podem me perguntar, já não havia alguma lei que protegia esse patrimônio, essas construções antigas? Sim. Nós temos no Brasil, desde 1936, a existência de um órgão de proteção que antes era o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que depois passou a ser Diretoria de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje é o Instituto de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, antes era o SPAN, o Serviço de Proteção. E esse SPAN foi criado em 1936. Em 1936, sob influência de Mário de Andrade, o grande poeta modernista, né? E eles convidaram para dirigir esse órgão nada mais, nada menos do que Rodrigo de Melo Franco, que é um descendente de Paracatu. É filho de uma família paracatuense. E Rodrigo de Melo Franco foi presidente desse instituto, desse serviço de proteção durante 31 anos. Então começou em 36, lá em 67, até 67 ele era o presidente do SPAN. E ele teve uma grande influência, depois da chegada de Brasília à região centro-oeste, ele teve uma grande influência na preservação do nosso patrimônio aqui. O SPAN, pela primeira vez, enviou para Paracatu, depois que estava sediado em Brasília, os seus técnicos. E aqui chegando, esses técnicos encontraram duas belas igrejas, dois exemplares imperdíveis de igrejas católicas aqui, situadas aqui em Paracatu. E estas igrejas estavam em péssimo estado. E ao conversar com os paracatuenses, eles tiveram notícia que outras 3 lindas igrejas tinham existido em Paracatu. A do Santana, a da Abadia e a do Amparo. Essas 3 igrejas não tinham resistido ao tempo. Elas tinham se deteriorado, entrado em decadência e depois foram simplesmente derrubadas. E estas outras 2, as últimas igrejas antigas que tínhamos, estava seguindo o mesmo caminho. Já estava, esse patrimônio estava se perdendo. Imediatamente foi tomada a providência de proteger esse patrimônio. Então essas 2 igrejas foram tombadas em 1962, vejam, logo após a inauguração de Brasília, as 2 igrejas foram tombadas como patrimônio nacional. A partir daí, elas receberam verbas para restauração, foram restauradas e vêm sendo mantidas por ação do IPHAN hoje e por ação também da sociedade, que busca preservar. Enfim, chegamos ao século XXI. E que cidade é essa que nós encontramos no século XXI? O que é Paracatu no século XXI? Paracatu é uma cidade extremamente diversificada, de economia extremamente diversificada. Nós temos uma mineração de alta tecnologia, temos uma agricultura altamente tecnificada, temos uma pecuária também de ponta,
Temos um comércio muito movimentado, né? Enfim, é um setor educacional com um número muito grande de cursos superiores. Enfim, que cidade é essa? É uma cidade que não está em crise, que vive em plenitude todas as possibilidades que o século e a tecnologia dessa época nos oferecem. Então, Paracatu, século XXI, é uma cidade que não esqueceu sua história, que preserva sua história, que sabe que é fruto dela, que mantém alguns modos de produção tradicionais, mas tudo isso convive com uma tecnologia, com uma economia moderna, né? E é hoje uma cidade rica. Paracatu não tem grandes problemas econômicos, Paracatu não tem uma pobreza exacerbada, né? Há, claro, uma desigualdade social, estamos em um país capitalista, mas essa desigualdade social não é extrema como algumas que a gente encontra. Tá? Essa é a nossa Paracatu, uma Paracatu histórica, uma Paracatu que preserva, uma Paracatu que tem história e uma Paracatu que se lança ao mundo, né, como capaz, como um local que sabe que pode e quer tirar de toda a tecnologia, de todas as oportunidades que tem, o que há de melhor para os seus cidadãos. E aí, pessoal, gostaram do nosso vídeo de hoje? Espero que tenham gostado. Se gostaram, vejam, revejam todo o conteúdo que está disponível para vocês. E, se puderem, fiquem em casa, vamos nos cuidar, vamos nos proteger e, vencendo a Covid, visitem a Casa Quinroz. Até o próximo vídeo. Tchau!